Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, grande satisfação estarmos juntos. Passando para agradecer a você. Nós atingimos a marca dos 500 inscritos em nosso canal. Né? Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, por todo o desprendimento de vocês de aprender e de buscar na palavra do Senhor um conhecimento relevante para a minha e para a sua vida espiritual. Né? E nós iremos, na próxima semana, comemorando a marca dos 500, vamos fazer um sorteio, vamos fazer algo bem bacana mesmo aí no nosso canal, para premiar você. Nós vamos sortear uma lição da Escola Sabatina para o próximo trimestre, vamos sortear um lindo livro, uma canequinha também bem bacana aí, para você tomar uma água bem gostosa, bem fresquinha, assistindo o nosso canal, aquilo que nós estamos sempre divulgando e sempre fazendo. Nós já inovamos desse trimestre e, a partir do próximo trimestre, nós teremos muitas novidades importantes. E hoje nós temos o prazer e a grande satisfação de termos o nosso grande amigo, um grande pastor também, o pastor Francisco de Assis Andrade. Ele atua atualmente no distrito de Rio Maria, na Associação do Sul do Pará. Ele está gravando lá do estado do Pará, nosso querido estado do Pará, um povo bom, um povo acolhedor. Conheço o maravilhoso estado do Pará e a cidade de Belém, a capital. Ele é professor convidado do SALT, da FAAMA, que é a Faculdade Adventista da Amazônia, para a área de Teologia Aplicada. E está terminando o seu doutorado na área de Teologia também. E gostaria de desejar ao pastor de Assis, né, que ele seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a participar da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, meu querido pastor de Assis. Eu queria que o senhor fizesse uma breves palavras de saudar os nossos queridos 500. Alguém tem 1 milhão de amigos, a gente tem 500 amigos. Ok, um abraço a todos aí. Eu também sou um dos que assiste as lições, os comentários das lições, é uma recapitulada que a gente faz. E eu fico feliz e agradecido também ao mesmo tempo, meu amigo, Dr. Matusalém, pelo convite que foi feito para mim. E espero que em Cristo a gente possa, né, hoje compartilhar a lição, estudar juntos e tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Eu estou aqui naquela terra, na região, a gente toma aqui de 5 a 7 banhos por dia, Dr. Matusalém, eu sempre falo isso. O Pará é um estado quente, um povo acolhedor, e assim, a gente fica feliz porque é um povo que estão bem envolvidos na obra do Senhor também, desejosos que Jesus volte logo. Maravilha, né? O pastor foi parar longe, o pastor é baiano, né? Eu conheci o pastor na querida cidade de Juazeiro, né? Exatamente. Juazeiro da Bahia, né? Foi no Congresso Criacionista. Mas, pastor, hoje nós temos uma das histórias mais belas da Bíblia Sagrada, uma história relevante, uma história importante, e a lição 12, ela traz como título José, o príncipe do Egito, né? E o texto inicial se encontra em Gênesis capítulo 41, no verso 41, que diz: E Faraó disse a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Como nós poderíamos introduzir quais os principais pontos, pastor de Assis, que poderíamos identificar nesta lição? Olha, nós temos aí 3 pontos básicos, né, que essa lição nos apresenta, mas, antes de mais nada, me permita falar. Há um consenso entre os estudiosos de narrativa bíblica que as 2 histórias mais bonitas da Bíblia são, no Antigo Testamento, a história de José, e no Novo Testamento, a história do filho pródigo. Em ambas as histórias, nós temos um pai que espera pelo filho, o filho... É uma história bonita, tá? Tanto é que essa narrativa aqui da história de José, para mim, é o ponto mais culminante que nós temos em toda a narrativa aqui do Gênesis, porque tá aqui, a gente se emociona, né, com o reencontro do pai, com o filho, aquela coisa toda. Bem, o primeiro ponto que nós podemos considerar aí é José se tornando o vizir, o governador-geral de todo o Egito. Isso é muito bonito. Nós também temos outros personagens na Bíblia, como José, que teve essa experiência. Nós temos aqui aquele encontro, um encontro muito providencial de José com seus irmãos, quando ele também, que aí é o terceiro ponto, quando ele se revela para os seus irmãos quem de fato ele é. E isso é muito bonito. Esses são os pontos principais da lição que nós iremos estar abordando a partir de agora.
Exatamente, a lição anterior falou de José, o sonhador, e essa lição é como se estivesse abordando também o sonho realizado, né? O sonho Exatamente. deixou de ser sonho e ele se tornou realidade. E também, não é? Deus, ele sonha com a gente. Deus, ele está sonhando, Deus tem planos e projetos para a nossa vida. Por maior que seja a dificuldade, a adversidade, mas Deus, ele vai cumprindo, ele vai honrando e ele vai determinando que as coisas, elas venham acontecer na nossa vida de forma propositiva. E mesmo que aquilo que não esteja bem, Deus vai tornando e fazendo com que seja relevante. E como se deu, pastor, a questão pertinente, a ascensão de José ao poder. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor abordar para os nossos ouvintes aqui. Qual é o lugar de Deus no êxito de José, que está ali no capítulo 41? Qual é o lugar de Deus no êxito de José? José chega ao coração do poder no Egito. O sonhador agora é governador do Egito, o grão-vizir do Egito. Qual é o lugar de Deus nesse processo, pastor? Antes de falar do papel de Deus, né, em toda a história de José, é bom nós entendermos que José, ele é um escravo no Egito. E na pirâmide social do Egito, o escravo está na base. Nunca jamais um escravo se tornaria um nobre e estaria lá no topo da pirâmide. A menos que esse escravo, como José, tivesse aí a direção divina em sua vida. Sabe, doutor Matusalém, há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre José, a gente fez uma série de sermões e tirei algumas lições para a nossa vida, para a minha vida, né, de maneira especial. Uma delas é que José, ele foi conduzido por Deus, assim como eu e o amigo também e como cada irmão que está ouvindo a lição. Nós somos conduzidos por Deus. Em algum momento a gente vê ali a providência dele, de maneira especial, sim, a gente vê. Mas quando a gente olha para a história de José, eu não posso negar para o amigo que, além disso, além da providência de Deus, do cuidado de Deus ali, a gente vê Deus dando sabedoria para José. José, ele poderia ter interpretado aquele sonho de qualquer outra forma, mas o Senhor iluminou a mente dele para que ele interpretasse o sonho da melhor forma possível. Esse é um ponto, tá? E outra coisa que a gente vê é a fidelidade de José para com o Senhor. E Deus abençoa. Em resposta a essa fidelidade, o Senhor esteve presente em todos os momentos difíceis da vida de José. Ou seja, Deus honrou José em resposta à sua fidelidade a ele. Beleza, coisa maravilhosa, né? Deus dava sabedoria a José, né? A lição nos diz, e ele confiava em Deus. Mesmo em momentos difíceis, Deus honrou, né? Deus honrou a José. Deus, ele esteve na história de José, assim como também ele conduz a nossa história, né? Ele conduz a nossa vida. E as adversidades, elas não vão fazer com que Deus, não vão impedir Deus realizar os planos e os projetos dele na nossa vida. Isso é maravilhoso. E ali, agora, o segundo ponto da lição, pastor, traz também José confrontando os irmãos, né? Agora a gente chega num ponto crucial. Já imaginou José na posição que ele estava? Agora ele tem um encontro com os irmãos dele, né? Esse encontro com os irmãos dele, como é que nós poderíamos contextualizar? Qual a relevância disso aí? E como José se posiciona, né, considerando em ver aqueles que, vamos dizer, destruíram o sonho, tentaram destruir o sonho dele, o sonho do pai dele, porque ele era filho, o primogênito de José, da mulher amada de José, né? Que era exatamente Raquel. Teve José e teve Benjamim. E agora, né, a fome chega na terra, aquilo que José ele desvendava no sonho do faraó se torna realidade. Né? E depois de um tempo, né, José agora já estava com mais de 30 anos de idade. A última vez que ele viu os irmãos dele, ele tinha 17 anos de idade, e agora não mais adolescente, mas um adulto. Agora ele está em uma posição, o irmão deles está em outra. Como é que a gente pode analisar esse contexto, pastor? Pegando um pouquinho aí, ainda contextualizando, nós não podemos lembrar da última visão que José teve, a última impressão que os irmãos deixaram em José. José, ele praticamente foi maltratado pelos irmãos, foi rejeitado pelos irmãos, e há um texto bíblico que diz que os irmãos odiavam José, por causa de tudo, da vida de José, dos sonhos que José tinha. Mas nós encontramos agora um José que está de frente de irmãos que se ajoelham diante dele, e aí vem o primeiro ponto, esse encontro que ele é interessante, porque
José, mesmo sendo visto como realizador de sonhos, os sonhos que ele teve aí na sua adolescência, agora são realizados na sua fase adulta. Olha, doutor Matusalém e irmãos que estão ouvindo, irmãs, mais ou menos 25 anos se passaram desde que José teve o último encontro com seus irmãos. Uns 25 anos, há uns 25 anos aí de diferença. Então é um tempo muito grande. E a impressão final que José tinha dos irmãos, aqueles irmãos que venderam ele lá para os midianitas, que jogaram no poço e que foram injustos com ele, tá? Mas aí a primeira coisa que não podemos deixar de destaque é José, realmente, os sonhos dele se tornaram realidade. Os irmãos se curvam diante de José, a lição deixa bem claro isso, e o texto bíblico evidencia isso. Isso é bonito, a gente vê como que Deus vai conduzindo tudo. Não é que Deus fez que isso acontecesse, mas como consequência, né, do desenrolar de tudo, essas coisinhas foram acontecendo, os sonhos foram sendo realizados. A gente percebe também uma relação, a linguagem, a maneira como os irmãos, tanto lá nos sonhos que José teve, como também agora na realização desse sonho. Eu gosto até, vou até ler aqui, olha, em primeiro lugar, esse encontro providencial é descrito como uma resposta, tá? As semelhanças linguísticas e temáticas dos dois eventos destacam o caráter da justa retribuição. Isso aqui é muito importante. E José, ele, quando se depara aqui com seus irmãos, e aí vem um tópico aqui importante, que é Benjamim. Eu gostaria que o amigo comentasse também um pouquinho. Benjamim, aí, ele entra nesse contexto aí, porque, de fato, é o irmão sanguíneo de José, assim, no sentido ao mais próximo, do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então, esse contexto aqui de Benjamim é extremamente importante, né? Porque para José era um momento relevante e era um momento que José também ele quer confirmar se os irmãos dele verdadeiramente estão arrependidos, se os irmãos deles tiveram uma transformação de caráter, se os irmãos deles estão preparados para receber o perdão, né? Porque uma coisa importante na lição é entender o seguinte, que o que é mais importante na lição não é José, não é os irmãos de José, os milagres que Deus fez na vida de José, mas a intervenção divina, o perdão de Deus. E a chegada aqui de Benjamim na história, José ele traz Benjamim exatamente para verificar se os irmãos eles têm, na verdade, né, encontrado o perdão de Deus, e se eles têm o carinho e o cuidado com o irmão que eles não tiveram com ele, José. Né? Isso aí é muito importante, né? É que José quer encontrar e que José quer ajudar os irmãos a eles entenderem, a eles compreenderem a necessidade de ter um cuidado maior com o próximo, de aceitar o perdão, de se perdoar, de acabar o espírito de inveja, de revanchismo. Né? Então, acho que é nesse contexto aqui que Benjamim ele chega, né? José tinha a necessidade de ver o seu irmão, ver como o seu irmão estava, para depois ele chegar e voltar e reencontrar com o pai dele, que vai ser, de fato, o desfecho ali da história. Okay. Mas, assim, qual é a visão que o senhor tem, assim, de Benjamim, o filho, a chegada dele aqui, pastor? O encontro, né, dos dois irmãos, né? E, assim, o copo da adivinhação. Ali José pôs à prova, porque depois de ceiar com os irmãos, sem os irmãos saberem que José era José, né? José bem sabia quem eles eram, mas José não quis se revelar, José pôs à prova ele, e agora pede que Benjamim entre no contexto. E agora, como é que a gente pode analisar esse contexto aqui, a chegada de Benjamim, o encontro com os irmãos, e quando José ele vai se revelar verdadeiramente para os seus irmãos? Pois é, eu estava dando uma olhada aqui na lição num ponto importante, porque a vinda de Benjamim para José era José queria saber se o irmão estava bem, né? E ele queria saber se Benjamim foi tratado, ou era tratado como ele tinha sido tratado, com indiferença, com desprezo, com ódio pelos seus demais irmãos. E a vinda de José, ou de Benjamim até o Egito, e José ali naquele contexto, foi redentivo para ele isso. Ele se alegrou muito. Há um momento aqui que José se refere a Benjamim como meu filho, ou seja, de uma maneira carinhosa. E, de fato, foi algo especial para José saber que o seu irmão sanguíneo está ali presente, estava vivo. E eu penso, em primeiro momento, que a impressão que José está tendo é que os irmãos aparentemente estavam tratando bem do seu irmão querido.
não tratando o Benjamim como ele foi tratado. Isso aqui é um ponto importante. Sim. Agora, a respeito desse copo, copo da adivinhação, como é dito, claro, José não acreditava em adivinhação nenhuma, só que José está numa posição, em algum momento ele queria que os irmãos soubessem que ele tinha poder de adivinhar as coisas. E ao regressarem para suas terras, com mantimento, e Benjamim também, o copo é colocado justamente na bagagem do Benjamim. Exato. Ele poderia ter feito isso com qualquer irmão, mas ele não estava interessado. Ele queria, na verdade, isso aqui é uma prova. E essa prova aqui é uma prova difícil, porque José, na verdade, ele quer ver se os seus irmãos melhoraram, foram mudados, transformados. Porque, como eu falei há pouco, a última imagem que José tinha dos seus irmãos de 25 anos atrás é que seus irmãos eram odiosos, eram invejosos, entende? Então, não era a impressão boa que José tinha desses irmãos. Só que o tempo passou e, graças a Deus, chegou esse momento aqui tão importante. O que eu posso dizer a respeito desse copo? Primeiro, nós temos que entender que esse copo, José não acreditava em adivinhação, tá? É um copo especial que ele usava, Sim. mas ele não acreditava nisso. José acreditava em Deus e na providência de Deus, que Deus conduz a nossa vida por sua providência, como conduz a minha vida e conduz a vida de cada irmão que está nos ouvindo, tá? Olha, uma coisa que eu achei interessante, pesquisando sobre José, tanto aqui no Patriarcas e Profetas, é que José, olha só, uma informação assim, talvez conflitante com alguma fala nossa. Deus, ele não manifestou milagrosamente na vida de José, mas em resposta à fidelidade de José, Deus foi muitíssimo providente. A gente vê a providência de Deus em tudo. E esse, como é que eu posso falar assim? Essa prova que Jesus põe os seus irmãos, envolve os seus irmãos, também faz parte da providência divina. A gente vai entender um pouquinho melhor, tá bom? O que eu posso falar mais sobre esse copo? Na verdade, era um teste para José saber como que os seus irmãos iriam tratar Benjamim. E aí é que vem uma parte bonita, tá? Que é a parte final da nossa lição de hoje. Exato, né? E esse copo José que estava numa pista, ele disse: olha, eu sei quem são vocês, né? Eu sei quem são vocês. Não tinha, na verdade, nada de adivinhação, mas José estava ciente e estava colocando para os irmãos, dando uma pista para que os irmãos eles pudessem chegar a uma certa conclusão, né? E agora o desfecho, pastor, efetivamente da lição, né? Eu sou José, seu irmão, né? Então a pergunta é: que lições de amor, fé e esperança podemos encontrar nessa história agora, quando José, né, ele identifica ali o copo, os pertences no irmão dele, e eles chegam e eles se derramam diante de José, né? E mais uma vez o que eu vejo, Judá, né? Judá, assim como Judá fez uma intervenção ali para que José fosse vendido aos ismaelitas, agora Judá aparece na história aqui, mais uma vez Judá faz uma intervenção: olha, não faça nada com o menino, o pai vai morrer, o pai da gente vai morrer, não? O que é que a gente pode fazer? E ele colocando como substituto, né? Aí daí onde vai se dar a revelação. Que desfecho, o senhor que é especialista na história de José, como é que nós poderíamos apresentar esse desfecho dessa história extraordinária? Esse é o ponto mais alto da narrativa da história de José. Esse aqui é o ponto mais alto, porque nós estamos agora com José e seus 11 irmãos. José agora está diante de um grupo de homens que foram provados, e aí há a intervenção do Judá. Agora, um detalhe, não podemos esquecer que José o tempo todinho está conversando com seus irmãos, ele está sendo, os irmãos estão sendo interpretados para José. Os irmãos não sabem que José é José. Primeiro, porque José possivelmente não está vestido como hebreu, e segundo, porque José não fala com eles em hebreu. Ele não fala, ele fala egípcio, que é a sua segunda língua. E José é interpretado o tempo todo. Então, na mente daqueles homens, em momento nenhum, José é José. Mas aí é que vem a coisa. Quando Judá entra com intervenção, assim como o amigo falou, e Judá se põe no lugar de Benjamim, e lembra quando Judá fala: olha, fica o menino, eu fico no lugar do menino. Quando Judá fala isso para José, foi o momento mais alto de tudo isso aí, de toda essa narrativa. Exato. Foi quando José se emocionou, lembra disso? A narrativa fala, ele pede que todos saiam, ele dá um grito,
e aí ele se revela para o irmão com lágrimas nos olhos. E agora, pela primeira vez, ele fala em hebraico com os irmãos. Eu imagino que os irmãos ficaram de boca aberta. Mas há um comentário bonito aqui que diz o seguinte: os irmãos de José demonstraram arrependimento porque ele havia feito a ele no passado, tá? O amor que sentiram pelo pai e por Benjamim fez com que José os perdoasse. José viu que aqueles irmãos, ao longo do tempo, não eram mais aqueles mesmos irmãos que ele tinha deixado há 25 anos atrás, mas eram homens agora arrependidos, homens que respeitavam o pai, que amavam o pai, entende? Eram outros irmãos. A atitude mudou. E, de fato, o tempo é um grande aliado. E me permita falar uma coisa, amigo. A família de Jacó, como patriarca, precisava dessa transformação. Não era uma família unida, você sabe disso. José, ele vem... família disfuncional, né? Uma família disfuncional. Problemas. Exatamente. Não era uma família unida, Jacó não tinha paz, e ele sofria muito por isso. Por isso que quando a gente vai vendo toda a narrativa, em algum momento aqui, José fala para os seus irmãos que tudo que os irmãos tentaram fazer com ele, Deus transformou em bem. Ecoando aquele texto de Romanos capítulo 8, amigo, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que me amam a Deus, é verdade. Exatamente. O mal que os irmãos intentaram com José, na verdade, Deus transformou em bênção, não somente para os egípcios, como para a própria família. Então, o que eu quero dizer é que, olha que coisa bonita. Nós estamos tendo aqui um José que se revela para os seus irmãos, e a lição deixa bem claro que quando ele se revela, gente, é uma transformação. José se dá a conhecer e se reconcilia com seus irmãos ali. Muito bonito tudo isso. Maravilha, né? Maravilha, extraordinário. Que encontro, né? Que revelação, que transformação. A família, ela foi abençoada, né? Em meio às adversidades. O sonhador agora não é mais sonhador, Deus tornou o sonho em realidade. Né? Pastor, e quais são as principais lições que a gente pode tirar desse estudo de hoje? Como é que nós poderíamos concluir essa lição? Quais as suas palavras para finalizar o estudo de hoje? Olha, assim, no geralzão, nós não podemos esquecer que Deus está por detrás da história de vida de cada um de nós. Deus nos guia, Deus nos dirige. Nós não podemos esquecer disso. Assim como ele conduziu José, tudo que José passou, gente, a gente gosta de ouvir isso, né? E alguns pastores, quando pregam, falam isso. Tudo que José passou só estava preparando ele para esse momento da vida, para assumir o posto de governador do Egito, para ser o homem que ele foi, porque a gente percebe que até o nome dos filhos de José, o Gesso e o Efraim, são nomes hebraicos, né? Ele não perde a origem dele, ele não perde a cultura dele, mas são nomes que têm a ver com perdão, entende? Com consideração, e isso é muito bonito. Então a gente vê que Deus, de fato, conduz a vida da pessoa, em resposta à fidelidade da pessoa, que José foi fiel ao Senhor o tempo todo. É bem verdade que houve um momento ali que José ficou ansioso, esperançoso, né? Quando o copeiro mor esqueceu dele por 2 anos, mas Deus não havia esquecido. Lições que eu posso dizer, são várias lições. Uma delas é da providência divina. Segunda, a fidelidade de José. Terceiro, José era humano, José chorou, sofreu, como diz o ditado popular, pagou o pão que o diabo amassou, mas ficou firme até o fim, e Deus honrou a sua fidelidade. Ok, muito obrigado, pastor de Assis, muito obrigado a você que nos acompanhou, né? Compartilhe o nosso canal, faça com que o nosso canal seja uma bênção. Muito obrigado por tudo, e nesse momento nós vamos fazer uma oração especial. Convido o pastor de Assis para dar as saudações finais dele e também fazer uma oração aí para os nossos ouvintes, né? Para os nossos convidados também. Pastor de Assis, o senhor faz a oração final e faça aí as suas palavras de encerramento desse bate-papo, né, sobre a história de José. Ok, sim. Eu penso, amigo, que nós precisamos reler a história de José. Como falei há pouco, são 2 histórias, temos várias histórias na Bíblia, mas as 2 que se destacam, que tem um pai envolvido, que tem um drama, que tem sofrimento, mas que tem esperança, reconciliação, é a história de José no Antigo Testamento, que é a história mais bonita do Antigo Testamento, e a história do filho pródigo no Novo Testamento. Tudo bem, filho pródigo não tem nada a ver com a história de hoje, com a lição de hoje, mas para nós entendermos que são histórias bonitas que temos. E a gente vê o cuidado de Deus em tudo. Por fim, vamos orar e pedir. Vamos fazer oração, né? Vamos lá, pastor. Muito obrigado, viu, pela participação. E volte sempre no nosso canal.
Oremos. Que possível, e obrigado pelo convite desde já. Pai do céu, queremos te agradecer, Senhor. Que história bonita de José, Senhor. Em algum momento a gente se identifica com José. Mas, Senhor, o mais bonito da vida de José é o Deus de José. Um Deus que esteve presente na vida dele em todos os momentos. Um Deus que, a minha verdade, permitiu que José passasse pelo sofrimento. Mas, em resposta à fidelidade de José, foi um Deus que honrou. Pai Santo, o Senhor honrou José. O Senhor colocou José no lugar mais alto do Egito. Em algum momento aí da narrativa bíblica, José mesmo fala que Faraó é como se fosse filho para ele. Ou seja, José, Senhor, estava no comando da nação mais poderosa do mundo. Aquele mesmo José que chegou no Egito e foi vendido como escravo. Senhor, e isso foi providência do Senhor, foi uma intervenção especial em resposta à fidelidade de José. E nós também, Senhor, possamos, como José, sermos, assim, pessoas fiéis a Ti, que nós possamos ter aquele coração abrandado pelo Teu amor, aquele coração perdoador, porque José perdoou os seus irmãos, deu o melhor que tinha para os seus irmãos. Senhor, que nós possamos ter a mesma atitude que José teve. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido amigo, meu querido ouvinte. Daqui a pouco a professora Juliana vai passar um recado especial para você, como você poderá ganhar uma lição da Escola Sabatina do próximo trimestre e um livro maravilhoso. Um abraço, pastor de Assis, muito obrigado, e a você, um feliz sábado. Como o professor bem falou, participar desse sorteio é muito fácil. Basta você segui-lo no Instagram, estar inscrito no canal e marcar 2 amigos. Venha fazer parte, venha garantir o seu prêmio.